Na aula de hoje vamos desenvolver o circuito equivalente do motor de indução trifásico. Bom, só relembrando, na aula passada nós vimos o efeito transformador. Nós temos aqui o estator do motor de indução e nós temos aqui o rotor. Neste caso, o rotor bobinado, mas também pode ser feito para rotor gaiola de esquilo. O efeito é similar. E neste caso, estou curto-circuitando aqui o rotor, né? Nós sabemos que na partida o escorrimento é 1. Então, as tensões correntes do rotor têm uma frequência igual às tensões, à frequência do estator, certo? Em plena carga, o escorrimento é pequeno. Então, a tensão induzida à corrente e a reatância vai depender do escorrimento. Bom, quando nós comparamos o motor de indução com um transformador, ele tem uma diferença, né? No caso do motor de indução, ele tem um entreferro aqui, ó. Essa é a diferença. Então, se eu comparar um transformador com um motor de indução, vou ver também que a corrente de magnetização é maior no motor de indução. Como posso entender isso daí? Imagina aqui eu tenho um transformador, aqui tenho o rotor, né? Este caso é monofásico, claro, não estamos falando de um trifásico, é apenas para entender, tá bom? Então eu tenho aqui entre ferro, e aqui no rotor tem material ferromagnético e tem uma bobina, certo? Então, observe, quando nós definíamos em transformadores a corrente de magnetização, nós falávamos que era a corrente para produzir este fluxo em circuito aberto no secundário, certo? Então, se fosse transformador, não haveria este entreferro aqui, ó. Se eu tenho aqui a curva de magnetização, corrente de magnetização ou força magnética motriz N vezes I e fluxo, num transformador, esta curva de magnetização tem este comportamento, certo? Então, para obter um fluxo, eu preciso desta corrente IM, que seria este aqui, com o secundário aberto. Porém, no motor de indução, essa curva ele tem esta característica, ou seja, ele tem, pelo fato de ter entreferro aqui, ele tem maior relutância, a inclinação muda. E além disso, é preciso mais corrente de magnetização para obter este mesmo fluxo. Bom, então a relutância é maior. Bom, então o que isso vai mudar no circuito equivalente no motor de indução comparado com o do transformador? Bom, eu sei que a indutância de magnetização, né, é igual N ao quadrado sobre relutância, onde N é o número de espiras. Bom, se eu digo que a relutância é maior porque tem entreferro no caso do motor de indução, o que vai ocorrer com a indutância? Como são inversamente proporcionais, a indutância é menor, certo? Maior relutância significa menor indutância. Por outro lado, também eu sei que a reatância de magnetização é a frequência vezes a indutância. Mas estou falando agora que a indutância é menor. Então, o que acontece com a reatância de magnetização? Ele é também menor. Bom, então o efeito no circuito equivalente do motor de indução é que a reatância de magnetização vai ser menor, muito menor comparado com a reatância de magnetização do transformador. Essa é uma diferença importante. Bom, então está aqui o circuito equivalente do motor de indução. Como comentei, é exatamente de um transformador. Só que esta reatância de magnetização, comparada com um transformador, você vai ver que é um valor menor, bem menor comparado com o do transformador. As outras, tá ok. Bom, este circuito equivalente, observem, vou definir aqui a tensão de fase, como sendo isso aqui, o circuito equivalente por fase, ok? Também vou definir aqui a relação de transformação, AFF, a relação de transformação efetiva, como sendo a tensão do primário sobre a tensão secundária, onde o primário seria a tensão do estator e o secundário seria a tensão do rotor aqui, que também vai ser dado o número de espiras do primário e secundário. Quando é um motor de indução, rotor bobinado, eu encontro exatamente esse número de espiras. Até no laboratório foi feito isso daí, ok? Quando é um rotor gaiola de esquilo, não dá, porque não tem. Lembra que é um efeito apenas, né? São apenas barras. Tá bom? Mas o efeito é o mesmo, é como se tivesse um N1, N2. Bom, na partida, o escorrimento é 1. Se o escorrimento é 1, então
o circuito que como está aqui seria exatamente igual na partida. Esse escorrimento vale 1, esse vale 1, então as tensões corrente resistor-rotor são iguais e se comporta como um transformador com curto-circuito secundário, tal como está aqui, ó. Tá bom? Aqui está as resistências, reatâncias do primário, resistência, reatância secundária. Aqui foi feito curto aqui, reatância de magnetização e resistência proporcional pelo núcleo. Ok? Beleza. Agora, aqui vem a diferença, né? No caso de um motor de indução, depois da partida ele começa a ter movimento. Então, este aqui vai deslocar-se, certo? Então, o que vai mudar? Vai mudar a tensão. A corrente muda também porque a tensão muda. A reatância, observe que a reatância depende da frequência de rotação. Então, também muda aqui. Ok? Bom, então, a tensão vai ser igual S vezes a tensão R0. O que é R0? É a tensão com o rotor bloqueado ou na partida antes do movimento, parado. E esta reatância também vai ser igual a S vezes reatância com o rotor bloqueado ou parado. Tá bom? Então, tanto a tensão quanto a reatância do rotor depende do escorregamento, diretamente proporcional. A corrente também vai depender a partir do circuito que está aqui. Vou fazer um zoom nesta parte aqui. Ó. Fazendo um zoom nesta parte aqui, está aqui novamente. Ó, já defini R0 e XR0 que eu acabei de mencionar. Ok? Então, eu vou definir agora a corrente. Bom, a corrente do rotor é igual, a partir daqui, a tensão SR0 dividido entre a resistência do rotor mais esse XR0. Está aqui, ó, certo? Se eu multiplicar e dividir tanto o numerador quanto o denominador por 1 sobre escorregamento, eu posso obter o seguinte. Então, aqui elimino, fica aqui elimino, vai ficar isso daqui. Bom, por que eu fiz isso, né? Qual que é a diferença de usar esta corrente? É que nesta forma da corrente, que é a mesma aqui, eu tenho a tensão, agora que não depende mais do escorregamento. A reatância também não. Apenas a resistência vai depender do escorregamento. Então, esta equação me sugere um novo circuito equivalente da seguinte maneira, aqui, ó, onde a tensão é a ordem constante e a reatância aqui também é constante. Apenas a resistência vai depender do escorregamento. Isso daqui é apenas modelagem, viu, pessoal? Então, é equivalente. E a corrente do rotor é igual a esta corrente aqui. São equivalentes, certo? Só que aqui tem essa vantagem. Antes de prosseguir, eu quero fazer uma pequena observação em relação a esta corrente do rotor. Bom, esta corrente do rotor é igual à tensão do rotor em parado, né? Mais a reatância com o rotor parado dividido mais, né, resistência ao rotor entre escorregamento. Beleza. Agora observe o seguinte. Este aqui é o comportamento desta corrente. Eu vou explicar agora. Eu coloquei aqui no eixo X a velocidade síncrona. E embaixo o escorregamento. 100% significa 100% é igual à velocidade síncrona, da velocidade síncrona. Ok? 0%, zero, né? Não tem velocidade. Bom, na partida a corrente no rotor é máxima. Como que demonstra isso daí? Quando o escorregamento vale 1, esse vale 1. Então, todo este termo aqui, observem que é pequeno, porque a resistência é pequena. Este vale 1, então todo este termo é pequeno. A resistência do rotor é pequena. Então, se este termo é pequeno, a soma é pequena, de tal maneira que a corrente do rotor é máxima. Então, na partida, devido que o escorregamento é unitário, está parado, a corrente do rotor é máxima. Essa seria a corrente de partida, neste caso, do rotor. Certo? Agora, quando a máquina chega até velocidade síncrona, até velocidade nominal, né, plena carga, ele vai estar neste ponto aqui, ó. A velocidade do motor, ele fica próximo de 100%, mas não é, a gente sabe disso, né? É próximo. Então a velocidade fica aqui 96% da velocidade síncrona, e o escorregamento fica também próximo de zero, mas não é zero, um valor muito pequeno, certo? Então aqui eu vou ter a corrente do rotor em plena carga. Tá bom? Então, novamente, né? Quando S é pequeno, todo este termo daqui
se torna grande, de tal maneira que a corrente do rotor é menor, bem menor comparado com a partida, né? Chegando a ser a corrente de partida em relação à corrente do rotor 5, 6, 7 vezes a corrente de plena carga. Bom, por isso que o torque de partida também é grande. Bom, esta observação é apenas para vocês entenderem, né, como funciona a corrente do rotor na partida e em plena carga. A corrente de partida real vai ser essa corrente do rotor referida ao estator, mais a corrente de magnetização, que eu vou ver daqui a pouco. Mas beleza, continuando então. Tenho aqui então o circuito equivalente, a impedância equivalente do rotor. Lembrem esta relação de transformação A efetiva entre N1 sobre N2. Então, se eu quiser colocar os parâmetros do rotor referido ao estator, eu só multiplicar por A, esta relação de transformação ao quadrado, né? Então, multiplicando este Z do rotor equivalente, referindo ao estator, eu vou chamar Z2 como sendo esta relação de transformação ao quadrado vezes a resistência, mas esta mesma vezes esta aqui, ó. Então, estes parâmetros são referidos ao estator. Nesse caso, seria o nosso também primário. Então, este produto aqui, a efetivo ao quadrado, R, está aqui, vou chamar R2. E este produto aqui, vou chamar X2. Tá bom? Então, aqui estou definindo a impedância C2 e a resistência R2, né, resistência do rotor referido ao estator, ou primário, né? E X2, resistência reatância do rotor referido ao estator. Tá bom? Mas, bom, então eu estou referindo os parâmetros do rotor ao estator. Para fins práticos, eu só preciso fazer isso. Quando eu faço os ensaios, eu só preciso determinar estas resistências e reatâncias referidas ao estator para calcular eficiência, calcular escorreamento, torque e tudo mais. Eu não preciso calcular esta resistência e esta reatância original do rotor. Não é necessário, tá bom? Afortunadamente. Se fosse um motor de rotor bobinado, existe esta resistência do rotor e esta reatância, eu posso determinar. No laboratório a gente faz isso, né? Coloca um multímetro, dá para a minha resistência e a partir também do osciloscópio dá para ver esta reatância no rotor. Daria para poder determinar, certo? Já para um motor de indução, rotor gaiola de esquilo, não existe, né? Você não tem como colocar, não tem acesso ao rotor, não haveria como medir aqui. Mas, afortunadamente, não nos interessa. O que nós queremos apenas são os parâmetros do rotor referido ao estator, que seria R2, X2. Bom, então está aqui, ó, esse é o circuito equivalente referido ao estator ou ao primário, né? Onde X2 é aquela relação de transformação ao quadrado vezes X é 0, né? E este R2 é aquela relação de transformação ao quadrado vezes resistência do rotor. Mas estes já estão referidos ao estator, certo? Então aqui, só para deixar claro, R2X2, R1X1 e a reatância de magnetização e a reatância para as perdas no núcleo, certo? E aqui está a reatância de magnetização. Bom, eu comentei para você a partida, né? Então agora sim, na partida, se eu quiser calcular a corrente de partida, é só colocar S igual a 1, encontrar este I2, né? Encontrar este IM e somar aqui. Então, IU vai ser igual a corrente de partida. Seria I2 mais IM quando S vale 1. Assim é simples. Bom, agora eu vou fazer umas simplificações para encontrar o diagrama de potências. Então, observem que este R2 sobre S não seria igual a R2 mais R2 1 menos S sobre S. Se eu desenvolver esta equação, você vai ver que fica igual. Bom, porque aqui R2 1 sobre S menos R2 se cancela e fica igual. Então, fica igual. Mas por que eu fiz este R2 sobre S em estas duas parcelas? Porque eu consigo colocar este termo em duas partes, como está aqui embaixo. Oh, então, esta primeira parte seria este aqui. E este termo daqui seria esta parte aqui. Então, eu separei em duas parcelas. Por que é importante isso daí? Porque aí eu consigo, a partir daí, encontrar as perdas do cobre no rotor, PCR. Que seria as perdas nesta resistência R2. Este termo daqui seria a resistência proporcional à potência convertida. Ok? Aqui também, então, aqui está esta resistência proporcional às perdas do cobre no rotor. E este aqui proporcional à potência convertida. Este daqui, R1, vai ser proporcional às perdas no cobre no estator, PCE. Este aqui vai ser proporcional às perdas no núcleo.
Bom, estas perdas no núcleo têm duas parcelas, tanto no estator quanto no rotor. As potências de perdas no estator, no núcleo, no estator, é maior que as potências de perdas no rotor, porque as potências de perdas no rotor dependem do escorregamento. Como o escorregamento é próximo de zero, então as perdas do rotor é menor. De tal maneira que a soma das dois é colocado apenas aqui no estator, porque aqui a maior porcentagem das perdas do núcleo está no estator, tá bom? Depois das perdas do núcleo aqui, que está no estator ainda, aí vou ao entreferro. Esta potência F é a potência do entreferro. Eu vou tentar refazer aqui, ó, novamente, tá tudo. E agora, a partir daqui, vamos determinar o diagrama de potências. Está aqui. Vamos lá, vamos entender um por um. Em primeiro lugar, temos aqui a potência de entrada. A potência de entrada de um transformador trifásico é raiz de 3, tensão de linha cosseno de ângulo de fator de potência. Esta VT é a tensão de linha, certo? Que seria aqui, ó. Se eu quiser usar este circuito monofásico, teria que determinar a potência de entrada como sendo 3 vezes tensão de fase, corrente de fase, cosseno de fator de potência, cosseno de fator de potência, né? Ou posso usar também a partir de valores trifásicos, tanto faz. Certo? Então, o que eu quero que vocês vejam neste desenvolvimento é que eu não estou dependendo de fórmulas, porque a fórmula me deixa muito insegurança, né? Observando o circuito equivalente, eu posso determinar todas as fórmulas que eu preciso, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, vejo aqui. Estou no estator ainda, né? A primeira parte são as perdas do cobre no estator, que está aqui, ó. Seria este aqui, ó. Perdas do cobre no estator, este aqui, ó. Qual seria as perdas do cobre no estator? Professor, não foi passada a fórmula. Não é necessária a fórmula. Eu sei que as perdas do cobre é efeito Joule. Seria I1 quadrado R1. Como é trifásico, seriam 3. Assim é simples. Seguinte. Perdas no cobre no núcleo. Seria esta parte aqui, ó. Quando falamos perdas, sempre falamos da resistência, né? Certo. Aqui seria igual às perdas do cobre no núcleo. Professor, não foi falada a fórmula. Não é necessário. Porque eu sei que as perdas do cobre no núcleo é por esta resistência. Se eu tiver a tensão aqui, por exemplo, este E1 que calculou aqui, seria este E1 ao quadrado dividido entre a resistência RC. Pronto, eu determino as perdas no núcleo dessa maneira. Bom, uma vez que passei das perdas do núcleo, aí eu encontro a potência do entreferro, que é este ponto aqui, porque até aqui era estator, certo? Então a potência do entreferro está aqui. Aqui é igual a potência do entreferro em função da potência de entrada, por exemplo. A potência de entreferro é igual à potência de entrada menos as perdas de cobre no estator e menos as perdas no núcleo. Ok? Ó? Potência de entreferro é igual a potência de entrada menos potência de perdas de cobre no estator menos perdas no núcleo. Também dá para ver aqui, né? É igual a esta aqui. É igual a potência neste lado menos as perdas daqui menos as perdas daqui. Certo? Seguinte termo. As perdas no cobre no rotor, que seria este aqui, ó. Perdas no cobre no rotor. Aqui igual as perdas no cobre no rotor. Bom, observando aqui, efeito Joule seria I2 ao quadrado R2, como é trifásico vezes 3. Dessa maneira calculo as perdas do cobre no rotor. E aqui, ó, depois das perdas do cobre do rotor, eu tenho a potência convertida, que é proporcional a esta resistência aqui, 1 menos S sobre S. Aqui igual a potência convertida, então, vai ser igual a I2 ao quadrado vezes todo este produto aqui. I2 quadrado vezes R2, 1 menos S dividido S. Entendeu? Então, assim, é o mais importante vocês lembrarem deste diagrama esquemático. Demais, as fórmulas saem automaticamente observando aqui. Ó. Beleza. Esta potência convertida também é igual ao torque induzido vezes velocidade do motor. Ok, potência convertida igual ao torque induzido, velocidade do motor. Se eu quiser calcular o torque induzido igual a potência convertida, dividido entre a velocidade do motor. Depois, já foi convertido a potência, então começa a ser usada a potência. Primeira parte vai ser as perdas mecânicas, atrito e ventilação. Aqui. E, finalmente, esse perda suplementar que a gente nem despreza, né? Na verdade, se houver uma diferença de potências, essas potências que a gente não consegue modelar. Senão, a gente despreza. E, finalmente, tem uma potência de saída. Bom, vou expressar esse perda suplementar por enquanto, tá bom? Só quando for dado, mas geralmente não vai ser dado. Então, a potência de saída é igual a torque de carga vezes velocidade do motor.
A potência de saída também é igual a quê? A potência de entrada menos as perdas. Perdas no cobre no estator, perdas no núcleo, perdas no cobre do rotor, perdas do atrito de ventilação. Ou potência de entrada é igual a potência de saída mais as perdas. Aqui, 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 aqui. Certo? A potência de saída também é igual a potência de convertida é igual a potência de saída menos as perdas de atrito de ventilação. Perdão, a potência convertida é igual a potência de saída mais, né? Porque aqui é mais, este aqui é maior e este aqui é menor, né? Então, a potência convertida seria esse daqui mais esse daqui, certo? Bom, agora eu queria observar umas coisas. Observem que aqui a potência é menor comparada à potência aqui. Então, o torque de carga, que está aqui, e o torque induzido. Quem que é maior, o torque de carga ou o torque induzido? Bom, eu sei que a potência convertida é maior que a potência de saída. Então, o torque induzido vai ser maior que o torque da carga, certo? Porque a velocidade é a mesma. Outra, a potência entre ferro é maior à potência convertida. E a potência de entrada é maior a todas essas potências aqui. Bom, se eu quiser relembrar essas fórmulas, está aqui, ó. As perdas do cobre do estator, 3 vezes corrente do estator é G1. As perdas do núcleo, 3 vezes E1 ao quadrado sobre GC. GC é 1 sobre a resistência EGC proporcional às perdas do núcleo. Estaria corrente Foucault. A potência entre ferro é igual, em função da potência de entrada menos as perdas do cobre do estator, menos as perdas do núcleo. A potência entre ferro, outra maneira de calcular também seria 3 vezes I2 quadrado G2 sobre S. É outra forma. As perdas devido ao cobre no rotor é 3 vezes I2 ao quadrado G2, que também é igual a escorrimento vezes potência entre ferro. A potência convertida é igual a potência entre ferro menos as perdas do cobre do rotor. Substituindo, posso encontrar uma equação também que foi explicada facilmente, né? 3 vezes I2 G2, 1 menos S sobre escorrimento. Outra fórmula interessante é esta aqui. A potência convertida é igual a 1 menos escorrimento vezes potência no entreferro. Este aqui entre ferro, tá bom? E a potência de saída é igual a potência convertida menos perdas de atrito de ventilação menos perdas suplementares. Essa aqui a gente expressa geralmente. Agora quero fazer uma pequena observação em relação às perdas no núcleo. Bom, eu comentei, né? As perdas no núcleo têm as duas parcelas, né? O problema EGC, ele está incluso tanto no estator no rotor. No diagrama que foi mostrado foi colocado no estator, né? Mais próximo do estator, certo? Eu posso fazer umas simplificações. Às vezes, essas perdas no núcleo não é calculado com essa resistência EGC. Apenas se calcula um valor em potência, que foi calculado em função da EGC, mas colocou um valor em potência. Para outro ponto de operação, observa que ele vai mudar, né? Certo? Porém, se a gente colocar apenas essa porcentagem em potência, nesse momento é mais conveniente somá-las com as perdas mecânicas. Ok? Quando você soma as perdas no núcleo mais as perdas mecânicas, você vai chamar outro termo chamado perdas rotacionais. Então, o que é perdas rotacionais? É a soma das perdas no núcleo mais as perdas mecânicas. E no diagrama de potência fica onde ficava a potência, as perdas mecânicas. Então, por exemplo, está aqui, ó, no diagrama anterior que eu passei para vocês. Essas perdas no núcleo é proporcional à resistência GC, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou expressar aqui, tiro daqui e vou colocar aqui, ó. Então, as perdas mecânicas, atrito de ventilação, mais perdas no núcleo, e vou chamar perdas rotacionais. Então, eu elimino isso aqui. O que vai eliminar das fórmulas anteriores? Quase não muda muita coisa. O único que vai mudar aqui é a potência do entreferro, que está aqui, né? Antes era a potência de entrada menos esta parte aqui, né? Ou a potência de entrada é igual a potência de entreferro mais isso daqui. Agora não vai ter mais esse termo, porque foi colocado tudo aqui. Bom? Beleza. Por que é feito isso, né? Por que colocar somar as perdas no núcleo, mais as perdas atrito de ventilação ou perdas mecânicas? Bom, então eu comentei, a perdas rotacionais é igual a perdas mecânicas mais as perdas no núcleo. As perdas no núcleo têm duas parcelas, perdas no núcleo do estator e perdas no núcleo do rotor. O que ocorre se eu aumentar a velocidade do motor?
se eu aumento a velocidade do motor, é como se eu estivesse colocando menos carga, né? Por isso que a velocidade aumenta. Então, se eu aumento a velocidade do motor, as perdas mecânicas aumentam, porque se a velocidade aumenta, é mais atrito e mais ventilação, porque é mais velocidade, certo? As perdas mecânicas aumentam. Por outro lado, as perdas do núcleo do estator não mudam porque a frequência é constante. Agora, a frequência do rotor. O que acontece? A frequência do rotor depende do escorregamento. Esse escorregamento, quando está mais em vazio, ele fica mais próximo de zero. Então, como a velocidade for aumentada, o escorregamento diminui, fica mais próximo de zero. De tal maneira que as perdas no núcleo do rotor diminuem, porque a corrente do rotor é menor. Se esta perda no núcleo do rotor diminui, o que acontece com as perdas no núcleo em total? Também diminui. Resumindo, se aumentar a velocidade, as perdas mecânicas aumentam e as perdas no núcleo diminuem. Ok? Parece que compensa aqui, ó. Um aumento diminui, há uma certa compensação. Agora observem aqui, eu vou aumentar agora, eu vou diminuir a velocidade. Diminuir a velocidade equivale a aumentar mais carga no eixo. Se eu aumento a carga no eixo, a velocidade cai. Certo? O que acontece com as perdas mecânicas? Se a velocidade cair, então as perdas mecânicas têm menos atrito e menos ventilação. Então as perdas mecânicas também caem. Por outro lado, se a velocidade cai, o escorregamento aumenta, né? Porque o escorregamento é velocidade síncrona menos velocidade do motor. Se o escorregamento aumenta, a corrente no rotor aumenta. Se a corrente do rotor aumenta, o que acontece com as perdas do núcleo? Aumenta. Se estas potências do núcleo, perdas do núcleo do rotor aumentam, o que acontece com as perdas do núcleo total? Aumenta. Certo? Porque este depende do escorregamento, este aqui não, este aqui é constante. Então, novamente, se a velocidade diminui, um diminui, o outro aumenta. Menos que compensa. Tá bom? Para fins práticos, a gente indica que esta compensação é quase constante. Então, se aumentando a velocidade, diminuindo a velocidade, quando está geralmente próximo da plena carga, a gente vê essa compensação tranquilamente, a gente considera constante. Tá bom? Por isso que é recomendado, quando possível, somar as perdas no núcleo junto com as perdas mecânicas e chamá-las perdas rotacionais, que a gente considera mais ou menos constantes. Tá bom? São consideradas constantes. Ok. Só para terminar, deixar aqui uns exercícios para vocês fazerem. A primeira fala assim: um motor de indução está funcionando a 50% de plena carga. Se a carga no eixo for duplicado, indique se as variáveis abaixo aumentam, diminuem ou fica igual. Então, escorregamento, tensão induzida no rotor. Aqui está, aquilo que já resolvi para vocês, né? Na verdade, eliminem esse aqui porque não sei se está certo, então esse aqui vamos eliminar. Vocês vão colocar aqui, aumenta e diminui, aqui, aumenta e diminui. Perdas mecânicas, aumenta e diminui. Perdas no núcleo, aumenta e diminui. Perdas no cobre no estator, aumenta ou diminui ou fica igual. Perdas no cobre no rotor, perdas rotacionais. Então você vai colocar aumenta, diminui, fica igual. E por quê? Tem que justificar em função de fórmulas, em função... Tem que justificar cada um dos itens. E o item 2 fala assim, indique se é verdadeiro ou falso as questões aqui embaixo. 1. O torque induzido é sempre maior que o torque da carga, certo ou errado? A potência convertida é maior que a potência do entreferro, ok?